Patrício José garante que forças de defesa e segurança estão a trabalhar para evitar mais ataques em Cabo Delgado. Adriano Maleane diz que a operacionalização dos projetos de gás do Rovuma vai transformar o país nos próximos 10 anos. Comandante-geral da polícia admite que algumas armas que se encontram nas mãos de criminosos saem das unidades policiais e dos quartéis. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Vice-Ministro da Defesa Nacional assegura que as Forças de Defesa e Segurança estão a trabalhar no terreno para evitar mais ataques em Cabo Delgado. Patrício José deu essa garantia 2 dias depois de novos focos de ataques no distrito de Macomia, que fizeram 10 mortos e vários feridos. Olha, as Forças de Defesa e Segurança estão a trabalhar com o melhor afinco possível. Imagine que nós não estivéssemos a trabalhar. Será pior do que está a acontecer. Naturalmente que os malfeitores têm suas estratégias, etc. Mas nós estamos a trabalhar para estabilizar a situação e definitivamente voltarmos a ver em paz absoluta no país. Uma altura em que aproxima-se a campanha eleitoral que vai culminar com as eleições autárquicas. Nós estamos a trabalhar. Estamos a fazer o nosso melhor como Força de Defesa e Segurança para cumprir o nosso mandato constitucional. Enquanto isso, o comandante-geral da polícia admite que algumas armas que se encontram nas mãos de criminosos saem das unidades policiais e dos quartéis. Bernardino Rafael diz também que as empresas de segurança privada contribuem para a circulação de armas em mãos alheias. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, que se encontra de visita de trabalho a esta província, respondia deste modo a uma das preocupações apresentadas por munícipes no bairro de Namticliu, posto administrativo de Motomote, na cidade de Nampula, durante o encontro que manteve com a população no âmbito da preparação da campanha eleitoral. Os cadunos também que temos aqui na cidade de Nampula têm armas. E eu nunca encontrei uma loja onde se vende armas. Então eu fico interrogado. Esses cadunos conseguem aonde armas? Algumas armas que nós temos encontrado são armas que saem nas unidades policiais, algumas armas saem nos quartéis, por aqueles infiltrados na Polícia da República de Moçambique, por aqueles que comportamento desviantes que estão nas Forças Armadas. E algumas armas, maior deles, as pessoas trazem da África do Sul. E algumas armas saem das empresas de segurança privada. Os vigilantes deixam de usar as armas para proteger as empresas, depois desviam, vão assaltar a nossa população. Bernardino Rafael encorajou a população a denunciar os agentes da polícia que usam armas fora do trabalho. Rafael recordou que este ano 15 agentes da PRM foram afastados da corporação pelo seu envolvimento no uso indevido de armas de fogo. Todo aquele que vocês encontrarem com arma fora do circuito normal de trabalho é melhor denunciar imediatamente. Somos 15 membros da Polícia da República de Moçambique por se envolver em vários crimes e um dos quais com o uso de arma de fogo. A subida de crimes com recurso a armas de fogo tem estado a preocupar a população ao nível da cidade, província de Nampula e o país em geral. 2 anos depois da sua paralisação devido a dificuldades financeiras, retomam este ano as obras de construção da barragem de Gorongosa sobre o rio Inhandar, em Sofala. O governo mobilizou mais de 70 milhões de meticais para a fase conclusiva do empreendimento. A construção da barragem de Gorongosa, que será de pequenas dimensões e com capacidade para alimentar
perto de 40 mil pessoas, iniciou em 2014 e, quando estava prestes a terminar, dificuldades financeiras condicionaram a conclusão das mesmas e a construção desta infraestrutura ficou paralisada em 2016. Estivemos diante de um empreiteiro que, apesar de ter feito todo o esforço para a conclusão da obra, mostrou-se com alguma incapacidade financeira para a sua conclusão e, por essa razão, acabou não concluindo a obra e forçou aqui o Governo, através da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, identificasse um outro empreiteiro que pudesse concluir. Esse empreiteiro já foi identificado e irá concluir a obra. Assim, o Governo foi forçado a mobilizar perto de 77 milhões de meticais. Que é o valor necessário para a conclusão deste empreendimento, que já está a 5% da sua conclusão. E, paralelamente a este trabalho da conclusão da barragem, também está-se a concluir, portanto, a rede de distribuição de água aqui para a vila-sede de Gorongosa. Quer a conclusão da barragem, assim como o sistema de distribuição de água da vila de Gorongosa, tudo isto irá decorrer nos próximos 5 meses. Com a conclusão da barragem que está a ser construída no rio Inhandar, deverá estar assegurada a fiabilidade do abastecimento de água na vila de Gorongosa e arredores e, por conseguinte, a redução de doenças de origem hídrica, tendo em conta que grande parte da população local ainda recorre à água dos rios e poços. Espera-se igualmente a regularização do caudal deste rio e produção de energia. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleani, garante que a operacionalização de projetos de exploração de recursos minerais vai transformar o país nos próximos 10 anos. A entrada para a fase de produção dos projetos de gás natural de Rovuma continua a alimentar expectativas sobre o futuro de Moçambique. O ministro da Economia e Finanças diz que, além dos projetos de gás de Rovuma, há outros nos setores da agricultura, energia e infraestruturas, com grande potencial de transformar a economia de Moçambique nos próximos 10 anos. O nosso país tem vindo a dar passos significativos no desenvolvimento económico e social, sendo de destacar as projeções de investimento na área de recursos naturais, com destaque para a exploração de gás, minas e petróleo, que vão agregar ainda mais nas prioridades que o Governo já definiu, como seja agricultura, turismo, energia e infraestruturas. E estamos seguros que, com a implementação desses todos os projetos, Moçambique, dentro de 10 anos, será um país completamente diferente. Com o desenvolvimento de vários projetos, surge também o desafio da tributação dos setores-chave, como o dos hidrocarbonetos. A tributação destes setores e de outros que eu já mencionei vão naturalmente exigir maior reforço da nossa capacidade e, sobretudo, o Conselho de Fiscalidade é chamado a dar a sua contribuição para que a política fiscal seja um instrumento também de desenvolvimento. O ministro da Economia e Finanças falava esta sexta-feira na 12ª sessão do Conselho de Fiscalidade da Autoridade Tributária, que decorreu no distrito da Moamba. Há mais de 450 mil animais em risco de contrair a febre aftosa. A Direção Nacional de Veterinária garante que há vacina suficiente para fazer face ao risco. Diz ainda que nos últimos 7 meses houve alastramento da febre aftosa devido ao não cumprimento da proibição de movimento de animais. Nos últimos 7 meses houve o alastramento em algumas zonas, contudo, no mês de agosto e agora em setembro, registramos o abrandamento desta situação. E um dos grandes motivos foi a circulação ilegal e o movimento ilegal de animais. Provocou a rápida disseminação. Portanto, houve casos em que saíram animais de uma zona com um determinado destino e foram parar nos outros destinos. E isto aumentou a disseminação da doença. Estava restringida a província de Tete, mas depois começou-se a movimentar gado
para Nampula e começou-se a transportar a doença para as outras zonas. Face a isso, foram tomadas as medidas que também fez referência, suspendemos a circulação do movimento e neste momento há melhorias. Temos animais em risco, temos cerca de 458 mil animais em risco e temos vacina suficiente para vacinar estes animais em risco. Julgamos que até dezembro teremos a situação controlada. A Frelimo pede aos membros e simpatizantes de todos os partidos políticos e a sociedade civil para transformarem as eleições autárquicas de 10 de outubro numa verdadeira festa democrática. A Frelimo pediu nesta quinta-feira a todos os membros e simpatizantes de todos os partidos políticos e a sociedade civil para transformarem as próximas eleições autárquicas que se realizam no próximo dia 10 de outubro, cuja campanha eleitoral inicia na próxima terça-feira, para transformarem este processo numa festa democrática. Tem um momento de muita responsabilidade, porque vamos escolher os nossos dirigentes para os próximos 5 anos, mas também é um momento de grande festa, entusiasmo, de interação. E nós, como Partido Frelimo, faremos todo o que estiver ao nosso alcance, o nosso melhor, para transformar esta festa um momento alto, político e social da nossa província, naturalmente apelando para os nossos militantes e os nossos simpatizantes para uma entrega cada vez maior, de modo a assegurarmos bons resultados. Bons resultados para nós significa a vitória nos 5 municípios aqui na província de Sofala. Aires Ali falava na cidade da Beira na qualidade de chefe da Brigada Central de Assistência à província de Sofala, depois de um encontro com os membros do seu partido, no âmbito dos preparativos das eleições autárquicas, que contou com a cabeça de lista dos camaradas na Beira, Augusta Maíta. Na Matola, a Renamo organizou uma marcha para divulgar a imagem do seu cabeça de lista, António Muxanga. Há 3 dias do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas de 10 de outubro, a Renamo saiu à rua para publicitar a imagem de António Muxanga, o cabeça de lista deste partido na Matola. Depois de uma passeata que partiu da sede do partido na Matola até ao bairro Machava-Sossemol, a delegada da Renamo na província de Maputo falou da aposta da Perdiz para a autarquia que acolhe o maior parque industrial. Para a Matola, nós apostamos efetivamente no Dr. António Pedro Muxanga, porque ele e a Renamo são a escolha certa para desenvolver o município da Matola. Este que é o nosso cabeça de lista, Dr. António Pedro Muxanga, para a autarquia da Matola. Numa das paragens da passeata, António Muxanga deixou ficar algumas das promessas que pretende concretizar caso a Renamo vença as eleições na Matola. O chefe do bairro é quem vive no bairro, o chefe do quarteirão é quem vive no quarteirão. Por isso nós vamos corrigir esses excessos de pessoas que vêm de onde vêm para virem dirigir bairros daqui da Matola Gar, que vendem terrenos e mandam militares matar as populações de Matola Gar porque querem terrenos para vender. Isso vai acabar. O importante é vocês saberem votar. A campanha eleitoral inicia no dia 25 de setembro e a votação está marcada para 10 de outubro, nas 53 cidades e vilas autárquicas. Já o MDM capacitou hoje em matérias ligadas à lei eleitoral os seus delegados de candidatura. Segundo o chefe de mobilização pela Zona Sul, Sérgio Machava, pretende-se com a formação mobilizar os delegados a serem vigilantes no dia das eleições autárquicas. Foi com cânticos e exaltação do partido Movimento Democrático de Moçambique que iniciou a formação dos delegados de candidatura para as eleições autárquicas de 10 de outubro. O chefe de mobilização para a Zona Sul, Sérgio Machava, explica que o objetivo é evitar que no dia da votação haja fraude eleitoral. Tem sido história
nos processos eleitorais têm surgido várias situações onde os partidos da oposição e o MDM, no caso, saem muito prejudicados, não é? Mas por causa do quê? Por causa da falsificação, por causa de aumento de votos, não é? Portanto, mas quando existem os nossos fiscais lá, os nossos delegados de candidatura estão lá presentes, estão lá a defender as cores do nosso partido, então nós temos a certeza plena que temos meio caminho andado. Sérgio Machava diz ainda que os delegados estão empenhados na causa e durante o processo estarão atentos. Então, a adquirir aquilo que são os conhecimentos estão a ser transmitidos e nós sentimos a reação deles, que eles estão preparados também para se comportar, para estar presentes, para se portar neste dia de votação. Depois da formação, o MDM fez uma passeata por algumas artérias da cidade de Maputo para apresentar o seu cabeça de lista, Augusto Banzo, aos munícipes. Fazemos agora uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Avançamos com o desporto no Jornal da Noite. O Costa de Sol recebeu e venceu este sábado o Ferroviário de Nacala por 1-0 em desafio referente à 26ª jornada. Chaua foi o autor do único golo. Exigência máxima para as duas equipas. Canarinhos e Locomotivas ainda não têm situação a definir nessa bola. Era preciso jogar para somar pontos. O primeiro remate do jogo só aos 15 minutos. Essa bola sai por cima da baliza de Germano. Um minuto depois veio o golo. Foi na sequência de uma bola parada. A Chaua coloca os canarinhos em vantagem para a natural festa dos adeptos da equipa do Costa do Sol. A resposta da equipa de Sérgio Faife só aos 23 minutos, mas o remate sai ao lado. Na sequência deste livre da Ziola, a bola ainda embate no defensor antes de transpor a linha de fundo. A Germano teve que aplicar-se a fundo para impedir o segundo golo dos canarinhos deste lance. A Dazione também poderia ter feito melhor depois de um passe primoroso de Ruben. A Costa do Sol voltou melhor na segunda parte e já aos 48 Siabé arrebatava, mas a bola passou uma vez mais ao lado da baliza de Germano. A chegar alguns segundos antes do adversário, um Polo poderia ter feito o segundo. Grande antecipação. O Ferroviário de Nacala continuava sem criar problemas junto à baliza de Gurugo. Os recém-entrados Raul e Sebal estiveram perto do segundo. O balauiano cabeceou, no entanto, por cima da baliza. No último suspiro chorou a golo no campo de Costa do Sol, mas Shelton tirou mal as medidas. Foi um triunfo importante, embora pronto, tivemos coisas positivas, coisas menos positivas, mas faz parte do jogo. Uma equipa que tem vindo crescendo e tem vindo mantendo um ritmo muito importante. Hoje, apesar de não estarmos num nível que nos habituarmos, não conseguirmos fazer aquele jogo que gostámos realmente e que estamos habituados, bom, acabamos por vencer um jogo que enfim, poderíamos ter simplificado, não simplificamos, continuamos a dar ao adversário, dizer com que o adversário acreditasse que poderia chegar à igualdade. No lançamento de linha lateral, uma equipe de alta competição não pode permitir sofrer o golo, tem que estar concentrado no máximo. Distraímos naquela situação e tínhamos que correr atrás do prejuízo. 1-0 foi o que se viu. A Costa do Sol prossegue a luta pela tranquilidade na tabela classificativa. Mais uma vez voltou a falhar a homenagem que o governo pretendia fazer a Lourdes Motola no âmbito da Semana Nacional do Desporto. Depois de ter falhado a homenagem que pretendia fazer a Maria de Lourdes Motola no lançamento da Semana Nacional do Desporto, no passado dia 13 de setembro, o Ministério da Juventude e Desporto tinha marcado para este sábado a cerimónia de distinção da campeã mundial e olímpica dos 800 metros. Mas, mais uma vez, a cerimónia voltou a falhar devido à ausência de Lourdes Motola. Ela está neste momento a caminho do Brasil, onde vai participar num evento internacional. Infelizmente, fomos avisados a tempo. Infelizmente, ela não pode cá vir, mas é a intenção do governo. O governo tem vindo a evitar esforços no sentido de homenagear a Maria de Lourdes Motola, como vocês sabem. Para Francisco da Conceição,
As atividades da Semana do Desporto devem servir para promover a prática do desporto pelos mais novos. Estimular e motivar a prática do desporto até o mais recôndito lugar deste país. Nós temos bastante jovens a praticar desporto no distrito Boane, todos os fins de semana. Isto veio a galvanizar mais, é uma grande alavanca para tudo aquilo que nós temos estado a fazer. Várias atividades marcaram as comemorações da Semana Nacional do Desporto, com destaque para uma légua de 6 km, voleibol, xadrez, futebol, basquetebol e jogos tradicionais. Uma boa iniciativa, sim, continue assim, é bom, por aí nós somos Maputo de cidade, viemos aqui, conhecemos Boane. O desporto é muito bom, é bom praticar desporto, é ser o melhor atleta de todos. A Semana Nacional do Desporto teve como lema por um desporto seguro e sustentável. O Ferroviário de Maputo venceu ontem o Desportivo Jate por 5-2 em jogo da 8ª jornada do Campeonato da Cidade de Hóquei em Patins. O Ferroviário de Maputo entrou decidido em não deixar o Desportivo Jate fazer o seu jogo, mas para a sua surpresa, os alvinegros foram superiores que os locomotivas e saíram a vencer por uma bola sem resposta na primeira parte. Na segunda parte, o Desportivo Jate voltou mais forte e fez o 2-0. Mas o Ferroviário de Maputo acreditou na remontada e foi o que aconteceu. Os locomotivas reduziram a desvantagem para 2-1, depois colocaram o resultado em 2 igual. Momentos depois, veio o terceiro golo dos verde e branco, bem como o quarto. Quando faltavam poucos minutos para o fim do jogo, os locomotivas colocaram o resultado final em 5-2. Foi um bom jogo, foi um jogo que era fácil teoricamente, mas eu tinha falado com os jogadores que não se despreza o adversário, não se mede aos palmos, os jogos ganham-se jogando bem, ganham-se no campo. E começaram a desprezar, e por aquilo que se viu na primeira parte, sempre a perder 1-0. Mas depois de um puxão de orelha na segunda parte, corrigiram, retificaram aquilo que estavam fazendo na primeira parte, conseguimos virar o resultado. Bem, valeu pela vitória, pelo esforço, e vamos trabalhar mais, porque para a semana temos um jogo mais difícil que é o Estrela Vermelha. Se a gente ganha o jogo, podemos ter a concorrência para o título, como estamos a concorrer para o título. São 5 pontos de diferença, e ficamos à espera do Desportivo e o Estrela. Começámos bem, com atitude, com vontade de ganhar o jogo. No intervalo eu avisei os meus jogadores que o fator físico seria um fator preponderante, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo. Foi o que aconteceu. Portanto, nós lutámos com as armas que tínhamos, tentámos ganhar. Não tivemos a sorte do jogo, que quando estávamos frescos tivemos mais oportunidade de marcar e de construir um resultado mais dilatado. E olha, faz parte do hóquei, mas de qualquer forma era um resultado esperado. Eu estou muito contente com a atitude da minha equipe. Com esta vitória, o Ferroviário de Maputo mantém a perseguição ao campeão em título, o Estrela Vermelha de Maputo. Subiu para 170 o número de vítimas mortais do naufrágio de um navio de passageiros no Lago Vitória, na Tanzânia. Entretanto, os resgates começaram na manhã de hoje e já foram encontrados 24 corpos. Foi na tarde de quinta-feira que um ferryboat que carregava mais de 300 passageiros afundou no Lago Vitória, na Tanzânia. Até a altura da ocorrência, 130 pessoas eram tidas como mortas. Entretanto, depois de iniciadas as buscas, o número de mortos subiu para 207 e já foram encontrados 24 corpos. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, já enviou uma mensagem de condolência às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos passageiros que se encontram hospitalizados. O ferryboat pertence à Agência de Serviços Eletrônicos e Eletromecânicos da Tanzânia e naufragou enquanto fazia ligação entre a península de Ukerewe e ilha de Ukora, na zona sul do Lago Vitória, o maior do continente africano. Aí está então últimas atualizações a indicarem que o número de mortos subiu para 207 e não 170, como estivemos aqui a referenciar. No Irão, pelo menos 8 pessoas morreram na sequência de um ataque e cerca de 20 ficaram feridas entre civis e militares. O atentado protagonizado por homens armados aconteceu na madrugada deste sábado. Tinha tudo programado para ser um dia de festa,
mas acabou sendo um dia de sangue. Foi durante o desfile de celebração de 8 anos de aniversário do início da guerra entre Irão e Iraque que homens armados aproveitaram a ocasião para disparar contra uma bancada onde se encontravam vários responsáveis políticos a assistir à marcha. O atentado ocorreu durante o desfile militar da cidade de Ava, no sudoeste do Irão, e fez vários mortos. Entre as vítimas mortais estão 8 civis e militares e há ainda cerca de 20 feridos, segundo confirmou a agência noticiosa iraniana IRNA. Os autores do atentado, que serão 4 ou 5, foram abatidos pelas autoridades. Os órgãos daquele país descrevem os atacantes como Takfiri, um grupo extremista do Estado Islâmico. A União Europeia quer cooperar com o continente africano no combate às migrações para o seu continente. Para iniciar esta cooperação, os europeus escolheram como ponto de partida o Egito. A União Europeia continua dividida quanto à política de asilo e migração, fato evidenciado pela falta de progresso no tema de repartição de refugiados e migrantes durante a reunião informal de líderes que teve lugar na última quinta-feira na Áustria. O plano para o reforço das fronteiras também não é consensual, mas há convergência sobre o diálogo com a África. A título de exemplo, o chanceler da Áustria, Estado-membro que preside a União Europeia no segundo semestre do ano, defendeu a necessidade de os países do norte de África serem parceiros importantes para travar a ida de barcos para a Europa e para reenviar migrantes para os países de trânsito e de origem. Desta forma, a União Europeia vê no Egito um dos países ideais para iniciar este tipo de cooperação entre os dois continentes. Para dar um início a esta cooperação entre os dois continentes, o chanceler da Áustria já manteve um encontro com o presidente egípcio e assegurou que o mesmo foi produtivo, pelo que vai estender o mesmo diálogo a outros países africanos. Ainda este domingo, Donald Tusk vai reunir com o presidente egípcio em Nova York antes da Assembleia Geral das Nações Unidas e deverá ter encontros com outros líderes africanos nas próximas semanas. Em julho, os líderes da União Europeia chegaram a um acordo sobre a possibilidade de criação de centros de desembarque em países terceiros, nomeadamente no norte de África, mas nenhum país desta região se mostrou disponível para acolher este tipo de infraestruturas. Crise migratória na Europa. Vamos fazer uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus, uma mínima de 19. Para Xai-Xai, espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 21. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Seguimos para a zona centro do país, concretamente na cidade da Beira, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 16. Para Tete espera-se uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 23. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Aguarde por si no pulsar dos municípios. Até já. A do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. E o pulsar dos municípios marca presença sempre no último bloco do Jornal da Noite. E hoje fica com o balanço da governação do município da Beira. E é o fim do Jornal da Noite. Feliz sábado. A cidade da Beira, localizada no centro do país, por sinal a segunda cidade mais importante de Moçambique, depois da capital Maputo, era inicialmente uma povoação fundada pelos portugueses em 1887, numa área conhecida pelo nome de Aruangua, originalmente chamada Chiveve, o nome de um rio local que serpenteia a urbe. Em 1907, alcançou o estatuto de cidade.
Beira conta atualmente com cerca de 530 mil habitantes, divididos em 3 postos administrativos e 26 bairros. Esta cidade tem a particularidade de estar a ser dirigida nos últimos 15 anos por David Simango, em representação de 3 organizações diferentes, pois em 2003 Simango concorreu pela Renamo, em 2008 concorreu como independente e em 2013 como membro do MDM. Nas eleições de 2013, David Simango foi eleito com 70% dos votos. Durante a campanha eleitoral, as promessas eleitorais de Simango tinham como principal objetivo reduzir os índices de pobreza na cidade, com enfoque nas inundações cíclicas que tiravam a vida de pessoas. Eu penso que conseguimos proporcionar aos nossos concidadãos esta grande virtude. Primeiro porque trabalhamos com o sistema de saneamento básico e foi possível criar condições para que, de fato, a rede de saneamento da cidade da Beira fosse operacional e funcionasse. Conseguimos manter toda a rede de saneamento operacional, mas não paramos por aí, porque nós entendemos que a rede de saneamento da cidade da Beira não atinge toda a população. Tivemos a oportunidade de ir àquilo que é os serviços complementares, recorrendo-se aos privados, através da recolha de lamas fecais, e também construímos uma estação de transferência de lamas fecais. Por outro lado, conseguimos também criar um outro ambiente, o equilíbrio do ecossistema, quer a abertura do canal do Chiveve, quer a abertura do rio Chiveve. Portanto, isso significa que a cidade da Beira acabou tendo condições propícias de enxugo das águas nas zonas periféricas, das bacias que nós temos. Contudo, o lixo continua a ser um problema tanto nas zonas urbanas assim como suburbanas. Para a minha parte, eu vejo que o município está trabalhando normalmente bem. Só há uma pequena falha dos depósitos de lixo ao mercado. Ele deverá colocar o seu latas de lixo próximo a cada onde tem muita população. Ele tem que passar a pôr latas de lixo. Aqueles tambores que eles fabricam para tirar alcatrão, deverá cortar, trazer aqui para depositar o lixo. Quanto à questão de recolha de lixo, é uma questão muito pertinente ainda. Há muitos bairros que lixo está de qualquer maneira. É verdade que o Conselho Municipal expandiu. Quando nós tomamos as nossas funções, o resíduo sólido era só recolhido na zona cimento. Portanto, hoje em toda a artéria da cidade, em quase toda, recolhe-se o lixo sólido. Por outro lado, introduzimos mais recipientes para a recolha e depósito do resíduo sólido. Agora, o desafio que o município começou a ter é que, economicamente, a Beira cresceu. Então, os nossos caminhões de lixo que faziam 8 a 10 viagens por dia para a lixeira, por causa do congestionamento dos caminhões, acabou não tendo acesso fácil. Portanto, reduziu a demanda de 10, de algum momento, para 4. É natural que o Conselho Municipal encontre esse desafio, porque a demanda é maior, a população é maior, o número de contentores subiu, mas estamos a recolher esses contentores todos. O Conselho Municipal adquiriu vários meios, mas chegamos à conclusão que os meios de lixo têm uma vida útil muito pouca. Vida útil muito pouca porque é o número de rotação que fazem. O nosso desafio agora é convencer as populações para que conservem o lixo e que o lixo seja recolhido 2 ou 3 vezes no máximo numa área, para permitir que os caminhões tenham a devida manutenção, tenham o devido controle. Um dos maiores problemas da Beira é a disputa de terra, que chegou a ser agudizado por alguns funcionários do município pelo fato de estarem envolvidos em dupla atribuição de espaços. A solução encontrada pelo município foi digitalizar o cadastro. O que nós queremos com a digitalização é evitar a dupla atribuição, evitar os desmandos, evitar qualquer tipo de índice de corrupção, de aliciamento que possam surgir com relação à gestão do solo urbano. O que nós estamos a fazer agora é assegurar que a gestão do solo urbano seja uma gestão compatível às receitas municipais. Por que é compatível às receitas municipais? Porque os terrenos vão se esgotando e o município tem que encontrar outras formas de receita. Então o que estamos a fazer agora é garantir que a digitalização combine e faça o cruzamento com a informação necessária que o Departamento das Finanças precisa e vai permitir que o Conselho Municipal tenha o cadastro suficiente de potenciais contribuintes. Para aliviar a procura de espaço para a construção, o município da Beira aprovou um plano diretório que integra vários projetos. É aquilo que é a nossa
biblioteca daquilo que nós queremos, a nossa visão que nós queremos com relação ao município. Portanto, esses projetos todos, quer de drenagem, quer de saneamento, estrada de acesso ao porto, as manutenções que estamos a fazer, a construção de 25 mil casas, a construção em Amisa das 100 casas, que as 10 dentro de dias vamos entregá-las, está tudo integrado no Master Plan, assim como a empresa de desenvolvimento de terra, que é o coração do futuro da nossa cidade. Se nós conseguimos levar avante esse projeto de desenvolvimento de terra, que é aterrar, fazer estradas, rede de água, rede de saneamento, rede de drenagem, rede de energia, e as populações possam construir em zonas seguras. Isso vai permitir que o Conselho Municipal faça o reordenamento de todas as zonas informais, transformá-las em formais e dar melhores condições de vida aos nossos municípios. Os municípios, apesar de estarem satisfeitos com o cumprimento das promessas eleitorais, deixaram algumas críticas. Eu faço uma avaliação positiva, mas desafiante. Desafiante porque notamos nós que houveram muitos avanços notáveis, mas também os mesmos avanços deixam grandes desafios. Falo concretamente daquilo que nós temos visto nas zonas, onde que abriram-se muitas ruas e ao mesmo tempo também houve a necessidade de poder melhorar também as vias de acesso nas zonas mais recônditas. Se formos a ver, por exemplo, nos bairros suburbanos, como por exemplo o bairro da Munhava, o bairro de Nhamudima, o bairro do Goto, há locais que ainda não têm via de acesso. Achamos nós que devia-se melhorar algumas vias de acesso, mas também devemos notar que cada vez mais que o avanço existe, os desafios também seguem. Nos últimos 5 anos, o Conselho Municipal da Beira estava a trabalhar bem, só que no fim, abandonou a cidade da Beira. Então, como estamos quase às eleições, estamos a ver a movimentação das obras, o que é tudo. Mas ele tem que acelerar, tem que melhorar mesmo para poder ganhar essas eleições. Senão, todo o povo da Beira está para ver o presidente. Realmente acho que é positivo, porque pelo trabalho que estou a ver a ser desenvolvido na cidade, em especial a limpeza da cidade, a abertura das estradas, reabilitação de praças, são coisas que demonstram que realmente o município está a trabalhar. As estradas realmente são esburacadas, mas apesar da cidade que é maior, a maior parte já está sendo resolvido. Claro que não é toda a cidade, mas a maior parte da cidade já estão trabalhando. As estradas da cidade da Beira foram tomadas por buracos, tanto nas zonas urbanas assim como nos bairros periféricos. A estrada está parada. Eles estão a tentar tapar a maneira deles e quando aparecem na televisão a justificação que eles dão, né? Para quem tem uma capacidade de raciocínio, né? Vai dar razão a eles. Da maneira que eles justificam, dá para perceber que os porquê que eles não conseguem reabilitar as estradas. Recolha de lixo está a melhorar. Está melhor. Está melhor por quê? Não sei se é pela razão das latas ou dos contentores estarem distantes da minha residência, mas ao redor não vejo lixo, não vejo lixo. Está em péssimas condições de via. Há uma zona que está boa, uma outra zona está em péssimo. Só o único mês estamos a lutar. Eu quero pedir ao presidente que venha lutar para que melhorasse aos bairros suburbanos, via de acesso. A Edilidade diz que as estradas da Beira foram concebidas há mais de 50 anos e para uma capacidade de carga muito abaixo das que são sujeitas atualmente. Por isso nós temos agora um desafio. Já fizemos a Carlos Pereira e a questão que estamos a colocar aos nossos engenheiros é: temos que bloquear a capacidade de carga, senão aquela estrada daqui a dias vai embora, porque ela não está preparada. Quer dizer, nós agora preparamos, fizemos um revestimento, mas não mexemos a base. Na N6 mantivemos a mesma base, mas reforçamos com pavê. Mas vai ver na Cruz Gomes, onde fizemos, na Rua da Xota, na Rua 33, aqui na paragem do Maquinino, e nas outras praças e nas outras estradas que nós fizemos, as estradas estão lá. Portanto, o Conselho Municipal entende de que, para o caso da Beira, temos que investir mais, fazer de novo as bases, sobretudo nas zonas, fazer a estrada de acesso ao porto,
Ali sim, se nós conseguirmos, vamos bloquear os caminhões de entrar aqui na cidade. Vamos criar terminais, zonas de trânsito, descarregam o material lá e de lá, em carros mais pequenos que possam circular dentro da cidade, vão trazendo as mercadorias. A cidade da Beira continua sem gerir os serviços de educação e saúde no quadro da consolidação da descentralização em curso. Contudo, o Conselho Municipal da Beira tem estado a construir escolas e postos de saúde e alocar carteiras em ambulâncias com recursos locais, tal é o caso das escolas primárias de Vaz, Moçassa, Nhancamba e Macuto Miqueijo. E nós não só construímos as escolas, atribuímos meios para os professores. Estamos também a construir hospitais. Fizemos esplanada de manga da descida do Nhangau. Fizemos de Marrocanho. Agora estamos a fazer no Vaz. E também já tínhamos feito um hospital único que está nessa região. No seu manifesto eleitoral, Simango propôs-se a mobilizar recursos para a construção de diversas infraestruturas. Nós construímos o mercado da Ponta Gé, com participação da União Europeia e Conselho Municipal. Pergunte aos outros que receberam dinheiro, o que fizeram? Os empreiteiros abandonaram, nenhuma obra foi realizada. Mas aqui as coisas acontecem. Portanto, nós temos capacidade de gestão efetiva sobre os fundos do município. Uma das infraestruturas de relevo é o Estádio Municipal da Beira, com características básicas aceitas pela FIFA. E o estádio foi inaugurado em agosto passado. Simango diz que a iniciativa visa promover talentos. Nós agora estamos aflitos. O Fervado da Beira agora está na linha de água. A Beira precisa de ter craques. A Beira precisa de preparar o futuro. A Beira precisa de ter competitividade. Não podemos continuar uma Beira como uma única equipa. Então nós pensamos que é dos populares, é da iniciação, da escola de jogadores de formação e que nós vamos potenciar e tornar a Beira cada vez mais forte no campo desportivo. E nós queremos fazer mais. Agora vamos arrancar com a segunda fase, que é a construção das outras 3 bancadas. E é um estádio do nível de FIFA. Grande parte das obras edificadas pelo Conselho Municipal da Beira foram construídas na base de fundos próprios. As receitas municipais da Beira rondam atualmente perto de 850 milhões de meticais, contra cerca de 700 milhões em 2013. Os valores, de acordo com David Simango, foram usados para edificar as diversas infraestruturas e foi reforçado com parcerias externas. Bom, nós temos orgulho, vamos ser o maior parque de infraestruturas verdes em África, aqui na Beira. O que nós queremos é trazer a paisagem, criar o equilíbrio do ecossistema. Vamos ter à volta de 7.000 árvores, um jardim botânico, os quiosques, os restaurantes, anfiteatro ao ar livre, circuito de manutenção, o pedestal vai andar. Então tudo isto vai permitir que haja o turismo. E há coisa engraçada, nós com as valas que temos já estamos a pôr canoas. Portanto, isso é um princípio do crescimento da nossa cidade.